para mim, está sendo muito importante participar desse projeto, e que também é uma grande campanha universal, nada a ver com a igreja, chamado Recicla Sampa. Porque eu sempre fui, de uma certa forma, um amante do lixo. Só que um amante, como posso dizer, sem muita consciência. Quando eu era garoto, eu sempre fui um garoto de rua mesmo. Sempre vivi na rua, aquela parada toda. E eu não podia ver um lixo. Um lixo, quanto maior o lixo na esquina, parecia aquela parada do pinto no lixo, sabe como que é? No bom sentido. E eu ia lá e mexia, e eu sempre achei muitas coisas no lixo, brinquedos e tal. Uma vez achei um rádio, que era a cabeça do Mickey Mouse. Eu falei, nossa, não, será que está quebrado? Levei para casa, coloquei pilha, funcionou perfeitamente. Eu não queria mais sair daquele lixo, sempre passava, tem lixo aí. E eu sempre pegava essas coisas, levava para minha casa, o que eu podia usar, eu usava, o que eu não usava, eu jogava no lixo de novo, e pronto, o meu problema estava resolvido. A mesma questão era a questão do lixo da minha casa. Não é? Eu sempre jogava as coisas no canto, ou qualquer coisa parecida, e aí fazia aquele montante, depois tinha um lugar certo para jogar. Só que antes de eu jogar esse lixo, eu arrumava o cantinho, esparramava tudo no chão para ver que minha mãe estava jogando fora, o que eu queria, que eu não queria que ela jogasse fora, eu pegava de volta, ou seja, já estava reciclando, de uma certa forma. Ali. Então, eu sempre gostei muito mesmo. Eu sou curioso. Até hoje, eu passo aquele lixão e falo, nossa senhora! E vou embora, porque eu tenho essa curiosidade. O que as pessoas estão jogando? Não é? A questão, por exemplo, do vidro. Eu sou um cara que gosta de quebrar as coisas, mesmo inconscientemente. Eu chego num lugar, alguma coisa sempre quebra. Um copo, uma cadeira, sempre quebra alguma coisa, não sei por quê. Mas aquele papo, né? Quebrou o vidro, você joga dentro do lixo e pá. E numa dessas até já me cortei, eu já furei meu dedo. Ainda bem que só furei o dedo, porque tem pessoas que perdem dedos por aí. Não é? E quando me chamaram para participar do Recicla Sampa, eu pensei, conversei com a minha esposa, falei, mas o que eu vou fazer num projeto chamado Recicla Sampa? Né? Porra, eu não entendo nada de reciclagem. Mas aí, se a gente for olhar também para a minha caminhada artística, a música que eu faço, a cultura que eu acompanho e que me ajuda a sobreviver, ela também sempre reciclou de uma certa forma. A gente sempre reciclou a música. O hip-hop sempre fez isso. Pega músicas antigas, músicas que há muito tempo as pessoas não ouvem, que já esqueceram. A gente pega um pedacinho dela, sampleia e faz uma nova música. Isso também é um tipo de reciclagem. Certo? E não vou falar que isso é apenas a maneira artística de fazer reciclagem, porque quando o irmãozinho ali falou, inclusive, falou muito bem, hein? Tem umas aulas de oratória. Firmeza? Ele falou muito bem. Uma coisa que é o seguinte, as pessoas que pegam o lixo na rua, e não estou falando só de quem faz o trabalho com as carroças, também os garis, essas pessoas são muito importantes. Muito importantes. A sociedade brasileira ela se desenvolve em cima de muito preconceito. Eu sempre vi muito preconceito com as pessoas que trabalham com o lixo diretamente. Antigamente, pô, o lixeiro, olha lá o lixeiro, parecia até que era um bicho de estimação ou coisa parecida. Olha o lixeiro, vamos ver o lixeiro. Olha o lixeiro. Não, aquele cara é um agente ambiental, é uma pessoa que está pegando o lixo que você produziu, que você jogou na rua, que você não teve a consciência, nem a educação de pegar e pensar, esse lixo pode ir para a porta de alguém, esse lixo aí pode entupir a boca do lobo e pode alagar uma rua. A gente nunca pensa dessa forma. E trabalhar no Recicla Sampa me trouxe essa claridade. Sabe como que é? Eu comecei a ver, na minha casa mesmo, tratar o lixo de maneira diferente. Hoje, o lixo, eu sei que, por mais curioso ou vontade que eu tenha de mexer no lixo, de ver o que está ali no lixo, eu tenho que pensar, eu vou fazer isso, vou espalhar tudo, eu vou fazer o trabalho de uma pessoa que podia ser tão simples se tornar uma coisa muito complicada. Você sabe disso porque você trabalha com lixo pra caramba. Não é verdade? Então, pra caramba, né? Então, se a gente tiver essa consciência de que tudo que a gente faz, o problema do lixo não acaba quando a gente joga fora,
é uma coisa muito importante, já vai estar ajudando bastante. Se todas as vezes que você vê um catador de lixo, de reciclável, de material, ou como vocês quiserem se referir, toda vez que você vê as pessoas, você vê elas com respeito, porque você não está vendo apenas uma pessoa com uma carroça que está pegando coisas que você jogou fora. Você está vendo ali uma pessoa muito importante, que está pegando os lixos que a gente, muitas vezes, como eu disse, inconscientemente joga de qualquer maneira e vai levar para o lugar adequado, onde vai ter outras pessoas que vão separar cor por material. Sabe o que é? Por exemplo, eu não sabia que um celular tem mais de um tipo de plástico, tem mais de um tipo de metal. Eu não sabia. Tem mais de um tipo de vidro. Eu não sabia que existe o lixo eletrônico. Para mim, lixo é lixo. Para mim, o lixo era lixo, cara. Não tem aquele papo de o papel é diferente do vidro, que é diferente da borracha, que é diferente do brinquedo quebrado. Para mim, lixo era lixo. Mas, através desse trabalho com Recicla Sampa, eu estou aprendendo muito sobre o lixo. E, na minha casa, as pessoas, de uma certa forma, estão aprendendo também. Outro dia, fui chamado a atenção da minha filha de 6 anos. De 6 anos. Porque eu estava assistindo um filme, e em casa nós somos muito cinéfilos. Não sei se vocês me entendem. Dei uma garoinha, TV. Aí eu estava assistindo o filme, e eu estava com parada para jogar na mão, eu fui lá rapidinho, joguei, e voltei para a sala e sentei. E comecei a assistir o filme. Aí, eu não percebi que eu havia jogado o material errado na lata de lixo errada. Aí vem a minha filhinha de 6 anos, com a mão na cintura, falou, pai, errado. Na frente da TV, errado. Falei, o que está errado? Você jogou no lugar que era para recear. E não pode, pai. É no lanche, no lugar da comida. Então, quer dizer, ela já está se ligando que tem o lugar de colocar o resto de comida e tem o lugar para jogar o plástico, tem o lugar para jogar o vidro. O vidro, por exemplo, outro dia ela quebrou, porque criança gosta de quebrar as coisas também, igual, acho que os pais passam de pai para filho, né? Não pode ser. Aí ela quebrou, e eu falei para ela, ó, joga no lixo, mas joga direitinho. E você acredita que ela fez direitinho? Ela foi lá, pegou com a pá e tal. Ela perguntou para mim se eu tinha uma caixa. E a gente tem alguns tênis em casa. Eu peguei uma caixa de tênis vazia, entreguei para ela, ela colocou o vidro lá dentro, tal. Ela ainda tem um probleminha, né, que ela ainda não sabe escrever direitinho. Ela falou, você pode escrever vidro quebrado em 2 partes? Eu falei, não, filho, não precisa de ser em 2 partes, só colocar vidro quebrado. Então, vai aprendendo. Isso é uma questão de costume, é uma questão de doutrina, é uma questão de bom senso, acima de tudo, porque eu vejo muita gente que pode fazer e não faz porque não quer. Eu não sei se por preguiça, eu não sei se por ignorância, porque todos nós, de uma certa forma, somos ignorantes em alguma coisa. E algumas pessoas insistem em ser ignorantes completamente. Algumas pessoas, né? Acredito que não é o nosso caso. Então, se a gente prestar atenção nos nossos erros e nos erros de outras pessoas, acho que não é o certo você simplesmente falando, na pessoa ali está fazendo, eu vou fazer também. Não, faça a sua parte. Se você fizer a sua parte, já vai estar fazendo muito bem. Antigamente, quando uma pessoa jogava um lixo na minha frente, eu passava batido. Jogou no chão, não é problema meu. Mas hoje eu não consigo ver uma pessoa jogar no chão um lixo e eu passar batido, eu ir embora e deixar quieto. Eu não consigo. Então, isso muda o nosso dia a dia. Sabe como que é? Outro dia eu deixei um vidro em casa porque eu não tinha uma embalagem adequada para jogar fora. Eu fui até a quitanda, comprei algumas coisas que eu precisava comprar para justamente vir algum material que eu pudesse pegar esse vidro, enrolar e escrever vidro. É muito simples, é muito simples. E outras coisas, uma vez eu trabalhei num outro projeto em que a grande prova para eu passar, sabe aquele negócio de você conquistou o seu lugar na nossa empresa? Eu tinha que acompanhar justamente uma pessoa, um senhor, que ele pegava esses materiais recicláveis e tal, na rua, carroça. E aí, ele falou assim, olha, você vem me ajudar, então a gente tinha que descer uma garagem. Vamos ali na garagem que tem umas sacolas de garrafa, para você me ajudar a trazer. E eu fui pegar essas garrafas, e aí, para mostrar serviço, que eu precisava trabalhar, peguei a sacola com tudo, coloquei lá na carroça, e peguei a outra também. Nessa que eu peguei a outra também, eu vi o barulho do vidro quebrar, pum, e já cortou bem aqui, assim, ó.
Aí começou a sair sangue. Aí o cérebro já trabalhou rapidinho, estou dando sangue pelo trampo. Mas eu pensei assim, olha só, quantas pessoas, nesse exato momento, estão passando pela mesma situação que eu, está cortando a mão ou furando a mão numa agulha de seringa, ou num vidro quebrado, ou numa gilete, ou numa faca que estava com a ponta para cima, ou mesmo num garfo. Vocês pensam que garfo não machuca? Machuca sim, viu? Dá uma porrada num garfo para você ver de frente o que acontece. E quando você vai pegar, em casa, inclusive, esposa, em casa nós temos um problema, nossas facas ficam com as pontas para cima, a gente tem que mudar isso. Temos que mudar isso. Se você prestar atenção nos detalhes, tudo pode melhorar. Aí você pensa assim, pô, mas lixo? O lixo não vai fazer esse problema. Faz. Eu fui fazer, há 1 ano e meio, mais ou menos, na Guarapiranga, uma matéria para o Recicla Sampa mostrando a quantidade de lixo que tem nas represas. E a gente foi no Guarapiranga, depois a gente foi na Billings, a gente foi em vários lugares. A quantidade de lixo que eu vi, eu não acreditei. Eu não acreditei. A quantidade de lixo. E o lugar estava zoado, mesmo, assim, sujo, lama para todo lado, sabe como que é? Lama para todo lado. Tinha um cachorro que estava louco no meio daquela lama, corria para lá, corria para cá, latia, se jogava e tal. E estava chovendo, sabe? O lugar estava desagradável. A gente pegou o barquinho, fomos até o outro lado. Todo lugar que a gente passava tinha lixo jogado. Aí eu fico pensando, imagina a quantidade de lixo que está sendo jogado agora, porque isso daqui é um lixo que a gente está vendo. E o lixo que a gente não está vendo agora e que a gente vai ver depois. É a mesma coisa, é muita coisa. E outra coisa, não tinham muitos animais nesse lugar. Pássaros passavam longe, de tão fedido que era o lugar. Quando a gente voltou nesse lugar 1 ano e meio depois, era outro lugar. Era outro lugar, é incrível. Eu gostaria de ter imagens para mostrar para vocês. O lugar, a entrada já era uma entrada muito bonita, com um puta jardim bonito, assim, dos dois lados. E aí o lugar que tinha muito lixo, já não tinha tanto lixo assim. Eles tinham feito alguma coisa que estava tudo plano, sabe como que é? O lixo que a gente vinha, que chegava até aqui na frente, ele já estava lá numa certa distância, porque eles também desenvolveram um trabalho de reciclagem muito eficiente. E o mais bonito, os animais voltaram nesse lugar. Sabe, o Guarapiranga, que é um pássaro, ele voltou no lugar. Toda hora que a gente estava lá, tinha um pássaro no chão ou na árvore, qualquer coisa, os caras falaram, olha, isso daí é o Guarapiranga, o pássaro que foi embora e voltou. Sabe, o cachorro já não estava mais sozinho. Tinha algumas cadelinhas lá com ele, pulando também. Sabe como que é? O lugar que a gente não conseguia ficar parado de tanto fedor, cara, é incrível. A gente só conseguia sentir o cheiro da água e do chão molhado, da terra molhada. Isso mostra o quanto o ser humano pode fazer para salvar este planeta. A gente não dá bola, né? Grandes empresas jogando um monte de material químico no ar, aquela parada toda, um monte de carro. As nossas casas, todo dia, saúde. Em casa, a gente está sempre gerando resíduos. Tem também esse termo, que é legal. Só que a gente ainda não está fazendo o suficiente, porque muitas vezes a gente deixa o vizinho fazer a parte dele, que a gente vai fazer a nossa parte depois, se der vontade. Eu acho que o planeta não é meu, o planeta não é seu, nem é seu, é de todo mundo, de todos nós, né? Eu vejo muito falar sobre o lance de Marte. A gente teve uma outra reunião uma outra vez, e que eu citei a mesma coisa. A gente vai, vamos lá, vamos colonizar Marte, vamos para lá. Aí chega lá, a gente vai levar vidro, papel, papelão, a gente vai levar tudo, todo tipo de lixo que a gente tem aqui na Terra. A gente vai ter que mudar o nome de Marte para Walmart, porque vai ter muito material que a gente realmente não precisa tanto assim. A gente vai infectar um novo planeta. Então, não é melhor a gente cuidar desse planeta aqui, para que a gente possa viver o suficientemente bem? Tem muita gente que tem problema de saúde, mas não é porque tem problema de saúde crônico ou que foi hereditário. Não, é porque, muitas vezes, o nosso ambiente está contaminado mesmo, de verdade. Né? Se tantos países conseguiram sair da crise da poluição com seus rios e tudo mais, a gente também consegue. Nós somos um país jovem. Nós somos jovens, não parece, mas eu sou jovem. Fiz 52 anos em novembro passado. Muito obrigado pelos aplausos aí.
Obrigado, 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 obrigado. E saindo daqui, eu vou trabalhar com Recicla de novo. Vou trabalhar agora à tarde. No final da tarde, eu faço uma paradinha para fazer um som com a banda Black Mantra. Estão todos convidados, eu só não lembro o endereço. Eu não lembro. E depois desse primeiro show, saio de novo para gravar com o Recicla Sampa, e de madrugada eu faço Funk Como Le Gusta. Na verdade, é o contrário. Primeiro o Funk Como Le Gusta e depois Black Mantra. Mas o Recicla está em 2 períodos desse dia, porque é um trabalho muito importante. Eu aprendo muito com o Recicla Sampa, e nada mais gratificante do que você trabalhar numa coisa que te ensina. Porque dá vontade de você trabalhar todos os dias, porque você sempre vai ter alguma coisa nova para aprender e também para mostrar em casa. Sabe como que é? A gente foi fazer um trabalho sobre lixo eletrônico. Eu fiquei de cara com as coisas que acontecem com o lixo eletrônico, e a gente não sabe. Existem empresas que mandam materiais, tipo celular, por exemplo. Tem uma conferência e vão mostrar lá um novo modelo de celular. Eles levam uma certa quantidade de celulares para esse lugar. E só que esses celulares não podem ser doados, esses celulares também não podem ser vendidos. Aí eu perguntei, então, quer dizer que eu posso pegar um celular desse? Falei, não pode, porque ele vai ser destruído. E não é só destruído meia dúzia de celular, não, são caixas, sabe, geladeiras, TVs novas, ele não tem um arranhão, vai ter que ser sacrificado. Porque existe essa preocupação com o meio ambiente. A gente pensa que não, mas as empresas estão, de uma certa forma, se empenhando para fazer um bom trabalho em termos de reciclagem. Sabe como que é? E eles tiram pininho por pininho, plástico por plástico, pedacinho por pedacinho, a mesma maneira que a gente pode fazer em casa. Se todo mundo aqui trabalhasse numa empresa dessa, teria a obrigação de fazer, porque você está sendo pago para aquilo. Pega esse celular aí e tira tudo aquilo que tem que ser tirado. Na nossa casa, é a mesma coisa. Aí a gente pensa, mas lá eu não estou ganhando. Você pode não estar ganhando dinheiro por isso, mas você está ganhando também saudabilidade. Aprendi essa palavra aí esses dias, ontem. É uma palavra legal. Saudabilidade. A gente vai ter uma vida mais saudável, porque o nosso planeta vai estar mais saudável. E eu só estou falando isso para vocês porque eu aprendi através do Recicla Sampa, que é um projeto que eu tenho muito orgulho de participar, e daqui a pouco vou sair daqui para aprender um pouco mais na prática. A gente vai sair nas ruas, perguntando se as pessoas fazem esse mesmo trabalho na frente das câmeras em casa também, e a gente pega no pé. A gente pega no pé, e você pegando ali, mas você faz isso em casa também, e muitas pessoas têm esta consciência. Se for na prática, a gente consegue. Agora, se a gente só ficar pensando na teoria, a gente não vai sair do lugar, e o planeta vai, a cada dia que passa, se afundar mais. E a gente vai estar junto. Então, eu gostaria de pedir para todos e todas vocês pensarem sempre que o lixo não acaba quando você joga fora. O seu lixo tem uma caminhada. O seu lixo continua. E as pessoas que pegam esses lixos nas ruas são pessoas de respeito, porque são profissionais ambientais. E tem que ter esse respeito reconhecido. Muito obrigado pela atenção. E recicla aí, hein, Sampa? Reciclem. Muito obrigado.